Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, a extrema-direita traz na sua ideologia do mal a negação. A negação de tudo que é ordem, de tudo que é ciência e de tudo que é religião. A pauta é negar. Nega tudo que se diz ordem. Gente, a Bíblia diz que vai surgir um homem, e esse homem é o homem das trevas, surgirá como um político. E a sua intenção é de governar o mundo. E ele vai governar. E ele virá camuflado, conquistará as nações divergentes, mas pregará o negacionismo, tudo que é ordem, mas pautará, sabe, a família, Deus e a pátria. E tudo isso é apenas para conquistar, porque ele negará tudo isto quando conquistar. Gente, vocês lembram de alguma coisa? Pois é. Muitos dizem, se for para ver por esse lado, então o diabo é Bolsonaro. Bom, ele ainda não é o diabo. Mas é aquele que vem antes para preparar o caminho do diabo. Como Bolsonaro, haverá muitos no mundo, porque a pauta de Satanás é o mundo, governar ao mundo. Ele é pretensioso. E isto também é profético. Ele governará, ele conquistará com enganação. Depois que ele conquistar, ele dirá quem ele é, e aí ele tirará da terra todo o pensamento religioso, rasgará a Bíblia e será contra o que ele pautará no início: Deus, pátria e família. Você está entendendo a gravidade da coisa? Você está entendendo porque esta ideologia malévola persuadiu e conquistou tanto, inclusive a igreja? Gente, quando vocês veem crentes, pastores, conhecedores da palavra de Deus, seduzido pela ideologia negacionista, você pode entender que tem uma fermentação de Satanás aí. Como é que tu pode negar a ciência? Como é que tu pode negar Deus? Como é que tu pode negar a vida? Como é que tu pode desvalorizar o humano, o homem, o ser humano? Os negacionistas, ele tem desprezo pela vida. Viu, Bolsonaro? As mortes acontecem e ele desdenha da morte. Um cara desse ou é um psicopata ou é um endemoniado. Eu acho que é as duas coisas. Mas o que acontece é que ele está a serviço de algo que é maior do que ele. Ele está a serviço das trevas. Gente, eu não sei se vocês observaram quando o Bolsonaro ia para a igreja e os pastores desavisados colocavam ele ali no púlpito. Ele ficava sempre olhando para o chão. Porque ele não pode contemplar a glória de Deus, mesmo estando na casa de Deus. Lembra de Jó quando Deus pergunta a Satanás o que ele estava fazendo? Satanás estava na igreja. Ele estava com o povo de Deus, na casa de Deus. E é ali que Deus pergunta a ele o que ele estava fazendo. E ele disse que estava andando e passeando pela terra. Vocês estão entendendo? Com o prenúncio da volta, da chegada de Satanás na terra,
e a sua pretensão de governar, e vai governar porque é profético. Sabe, ele está arregimentando pessoas. E Bolsonaro e a sua trupe do mal são estas pessoas convocadas por Bolsonaro. Isso acontece nos Estados Unidos com Donald Trump. A função é negar, mentir, matar, roubar e destruir. O que faz Bolsonaro? Diz sim à morte, mata, rouba, agora é um ladrãozinho de joia que aí está. E o que fez? Roubou. Gente, a coisa é mais grave do que o que a gente imagina e as pessoas não levam a sério isto. As pessoas não estão preocupadas com essas coisas. Gente, dizem os estudiosos da área da saúde que se Bolsonaro tivesse se preocupado e comprado vacina, das 700 mil pessoas que morreram, 450 estariam vivas. Bolsonaro desdenha, porque a vida humana para ele não vale nada. Isso é coisa de Satanás, sabe? Satanás virá sobre a égide desta ideologia. Essa ideologia negacionista. Ele nega tudo e todos. Só vale o seu sentimento egoísta. Ele e mais nada e mais ninguém. Porque Satanás sabe muito bem que a briga dele, a questão dele está mais alta do que as questões humanas, as questões materiais. Ele trabalha para conquistar a terra e conquistará pelo um pouco de tempo, diz a palavra de Deus, depois o poder lhe será tirado, mas ele vai conquistar. Daí o tamanho poder que personagens como Bolsonaro adquiriram. Gente, 30% da população deste país é bolsonarista. Gente, isso é milhões de pessoas. Isso é grave demais. Esse homem teve 49 milhões de votos. Vocês estão entendendo? Com este pensamento, com esta ideologia. Isso é para você levar a sério. Gente, pessoas estão se levantando e matando crianças a machadadas. E pessoas que idolatram Bolsonaro. Você não vê estas pessoas que estão matando, defendendo a bandeira do PT ou de Lula. É defendendo a bandeira de Bolsonaro. Gente, eles veem em Bolsonaro uma forma de eles colocarem para fora a sua maldade, o seu instinto bestial, o seu instinto criminoso. Eles veem em Bolsonaro esta possibilidade. E aí eles gritam o nome de Bolsonaro e matam. Isso é diabo puro, isso é Satanás puro. E por que isso está acontecendo? E dá-se a impressão que você não tem controle. Porque a coisa é espiritual. É a materialização de Satanás. Ele está se materializando e arregimentando pessoas para colocar em prática o seu propósito. É disso que se trata. Você tem que acordar para a vida, para o que está acontecendo no mundo. Isso não é só coisa de Brasil, não. Isso é coisa do mundo. Porque esse ser malévolo, ele vem e acontecerá como um ser político. Sabe? Ele se filiará a um partido político, crescerá como um político. A Bíblia diz que depois que ele conquistar, aí é que ele vai dizer quem ele é. Enquanto isso, ele fica camuflado na política, na mediocridade humana e outras coisas relacionadas a mundo
e a homem. Estão entendendo? Só depois que ele conquistar é que ele dirá quem é. Por isso, um convite a você: atentai para isto e vigiai. Saia da ignorância, vigie, porque os tempos estão cada vez mais e ficarão cada vez mais difíceis.